Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre pertencimento. Existe uma consciência de grupo, né, que ela influencia todos os membros de um determinado sistema, e aqui a gente vai concentrar no sistema familiar, né, para não confundir muito. E quem pertence a esse grupo, né? Quem pertence são os filhos, os pais, avós, irmãos e todos aqueles que foram substituídos. No caso, um exemplo prático, ex-parceiros, noivos, né? Que em algum momento encerrou um relacionamento e novas pessoas passaram a pertencer ali. Então, pertence a essa consciência também vítimas e agressores de histórias que aconteceram naquele sistema. Quando acontece alguma história onde houveram vítimas e agressores, eles também passam a pertencer àquele sistema. Então, se qualquer um desses membros ele foi tratado injustamente, existirá nesse grupo digamos que uma necessidade de compensação, né? Então, o que é que isso significa? Isso significa que injustiças que foram cometidas, né, nas gerações passadas, na geração anterior, ela se repete, né? Ela vai estar sendo representada e sofrida posteriormente por alguém dessa família, por algum membro dessa família, que por amor vai se alinhar àquela história para que ela seja reintegrada em algum momento por essa família. Para que essa ordem ela seja restabelecida, né, naquele grupo. Então, quando alguém é condenado ou expulso, o que é que isso significa para essa pessoa, né? Naquela energia? Fica como se aquela pessoa ela tem menos direito de pertencer ao sistema do que eu, por exemplo, entende? Então, quando eu julgo, é como se eu sou melhor que o outro. É como se fosse uma compulsão, né, do sistema para restabelecer essa ordem, uma compulsão por repetição. Só que essa repetição, ela acaba que não restabelece ordem alguma, né? Ela não coloca nada em ordem, muito pelo contrário, ela emaranha, né? Ela desordena completamente a vida dos descendentes. Então, é uma injustiça, né? Que é espiada através desses emaranhamentos e sem que a pessoa que está afetada, ela perceba. Então, a gente às vezes está aqui numa dinâmica representando algo do passado e a gente nem se dá conta disso, né? Em algum momento, em momento algum, na verdade. Então, essa consciência, ela não tem senso de justiça. Eu gosto sempre de trazer uma historinha prática da minha vida, né? Para que vocês consigam, da minha história, para que vocês identifiquem e consigam se perceber aí na história de vocês o que é que pode estar representando isso. Então, em um desses momentos de terapia, né, eu estava em casa batendo um papo com minha mãe, na verdade ela estava na minha casa, e aí eu fui fazendo um genograma, eu fui perguntar para ela, né, se ela tinha tido, como foi esse relacionamento dela com meu pai, como que eles se conheceram, porque é importante você saber a sua história, exatamente para identificar esses padrões. E aí minha mãe falou, em um certo momento, que meu pai foi o primeiro marido dela, né, o primeiro homem da vida dela e único, e que meu pai já tinha tido outros relacionamentos anteriores. E aí eu fui perguntando mais sobre isso. E aí ela falou que ele tinha sido noivo de uma pessoa antes de casar com ela. Só que essa pessoa ela viajou para uma outra cidade, se não me engano foi para São Paulo, e viajou apaixonada por meu pai e ficou nessa coisa do namoro por carta, né? E ela voltou depois, anos depois, quando ela voltou para a cidade, ela achou que ainda iria encontrar meu pai, só que quando chegou, meu pai já estava, não sei se noivo ou se já casado com a minha mãe, que isso criou nas gerações futuras. Essa mulher, com certeza, nesse momento que ela retornou, ela sentiu uma raiva dentro dela, né? E aí eu parei para trazer o que é que isso refletia em mim, por exemplo, né, que já era a descendente. Existia um sentimento que eu não sabia explicar e de minha mãe para mim também, e ela não sabia também explicar sobre isso. E aí o que foi que eu percebi, né? Essa raiva que essa mulher sentia foi transferida para mim enquanto filha e eu
inconsciente, né, de uma forma totalmente inconsciente, eu refletia para a minha mãe. E quando eu olhava para minha mãe, eu não estava vendo a minha mãe, né? Eu estava vendo, e quando a minha mãe olhava para mim também, o que existia ali era essa energia de raiva e abandono. Então, eu despertava um gatilho na minha mãe e a minha mãe despertava um gatilho em mim, totalmente inconsciente. E foi muito interessante que a partir desse momento que a gente percebeu, que eu, né, percebi essa dinâmica enquanto consteladora. Eu nunca falei, inclusive, sobre isso para minha mãe, ela vai ver agora aqui nesse vídeo. E eu percebi que depois disso, né, tem uns 2 anos mais ou menos que isso aconteceu. A minha relação com a minha mãe melhorou muito, né? Melhorou consideravelmente, estupidamente. Claro que existiram vários outros processos terapêuticos que eu passei e realizei, mas esse sim foi um dos processos, um dos gatilhos que fez com que esse relacionamento realmente melhorasse bastante. E quando eu liguei, em um outro momento, né? Eu liguei para meu pai para saber como foi essa história. E aí ele me contando, perguntei se ele já tinha tido outro relacionamento, né? Eu não liguei para ele já falando exatamente do que se tratava. E aí eu perguntei para ele, né, se ele tinha tido outros relacionamentos antes da minha mãe. E ele falou que não, que tinha tido umas 30 namoradas, mas que não era nada sério, né? Ou seja, existia realmente na consciência do meu pai a exclusão dessa pessoa, né? Para ele é como se aquela história ela não tivesse acontecido, como se não tivesse tido nada demais. Para você ver, então são inocentes pagando por coisas feitas por inocentes também, né? Olha a inocência de meu pai, ele não tive nada, nunca tive nada com ninguém. E aí foi muito engraçado esse start, realmente. E aí eu percebi exatamente que existia esse buraco, né? Essa pessoa, ela não tinha recebido o lugar digno dela, né? Ela não tinha recebido, ela foi injustiçada, né? Essa é a palavra, tava aqui procurando. Ela foi injustiçada, né? Pelo sentimento, ela teve o sentimento que todo que ela doou dela tido como nada, né? Porque para meu pai tinha sido nada. Aqui não tem julgamento de quem tá certo ou de quem tá errado. É importante vocês perceberem isso, né? Senão a gente vai estar cometendo uma nova injustiça. Mas é um processo mesmo de expiação para que aquela injustiça ela seja restabelecida, né? Ela seja dada a um lugar de pertencer àquela história, seja dado um lugar à pessoa que foi excluída, né? E dessa forma a gente acaba reintegrando essa pessoa no nosso sistema. Isso é uma coisa muito comum em todas as famílias, né? Então, por isso que eu estou trazendo aqui. E essa é a minha história. E eu quero saber qual é a sua história.